Aula passada, tá? A gente viu um exemplo, né? Um exemplo da Dobson. E a gente ficou 2 aulas nele, na verdade. E no final a gente produziu isso daqui. Eu espero que vocês tenham conseguido, né, reproduzir esse gráfico. Se não conseguiram, hoje vocês vão ver um código que faz isso, tá? Onde a gente enxergava a interação, né, entre idade aqui e sexo, tá? E isso aqui eram dados de morte, de doença do coração, né? De homens lá na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade. E a gente viu várias coisas, né? A gente viu medidas para descobrir qual era o melhor modelo. A gente concluiu que o melhor modelo era o que tinha interação por causa dos testes de diferença de deviance, olhando a significância, né, dos coeficientes e assim por diante, tá? Mas a pergunta é a seguinte: esse gráfico aqui, ó, vocês estão vendo esse gráfico? Isso aqui é o efeito, né, da idade na taxa de morte por doença no coração. O que está mostrando para gente? Quanto maior a idade, maior é a taxa de mortes, certo? Se você multiplicar isso aqui por 100 mil, você ia ter a taxa de mortes para cada 100 mil habitantes de doença no coração, para homens, né? De acordo com as 5 faixas etárias que tinham lá no estudo, tá? Só que fica a pergunta, como é que você vai saber se essa diferença aqui é significativa? Tá vendo que inverteu aqui, ó? Aqui houve uma inversão, tá? Primeiro estava a taxa aqui de fumantes, né? Estava mais alta, e a vermelhinha era não fumantes. Quando você chega na faixa etária mais elevada do estudo, houve uma inversão e os não fumantes estão com uma taxa mais elevada do que os fumantes. Mas será que essa diferença é significativa? Como é que você poderia descobrir isso? Tá? E aí vocês vão ver que quando a gente faz MLG, além de olhar a significância dos parâmetros, escolher o melhor modelo e fazer a margem de erro para as razões de taxa, ou fazer as razões, desculpa, a razão de chance, quando usa o modelo binomial e faz as margens de erro, também é interessante fazer uma margem de erro para essas curvas aqui, ó, tá? Só que não é uma coisa tão trivial assim, não é automático. Você tem que fazer uma continha. E muitos livros nem falam disso. Para vocês terem uma ideia, a Dobson não fala disso, tá? Ela trata como se fosse uma coisa dada, assim. Dá para entender que é isso, lendo o livro, mas ela não tem nenhum exemplo que mostre um gráfico com as margens de erro. E é isso que eu vou ensinar vocês hoje a fazer, tá? Só que aí eu vou sair desse exemplo aqui e a gente vai estudar um outro exemplo. Eu queria, se vocês conseguirem, entrem lá no Moodle, tá? Ontem caíram todos os sistemas do IBGE. Eu não estou conseguindo acessar, por exemplo, o Gestão Acadêmica para poder lançar notas. Eu ia lançar o 10º que estava faltando, as notas que estavam faltando ontem, não consegui porque o sistema estava fora do ar. Mas o Moodle estava entrando para mim, mas eu soube que o Moodle caiu ontem, durante o dia. Entrem lá, vejam se vocês conseguem entrar no Moodle e baixem um arquivo, na verdade, lá que é dado exemplo Niterói, tá? Vejam se vocês conseguem e me contem aí, se vocês conseguem. Tá, então baixem aí, tá? Não rodem tudo, tá? Não é para rodar nada ainda. Eu só coloquei porque senão a gente vai perder muito tempo e a gente vai analisar comando a comando que a gente está fazendo e depois vocês vão fazer uma análise por vocês mesmos, tá? Mas o foco hoje é ser bem prático e tentar mostrar para vocês. Eu vou mostrar da maneira mais simples usando o R, tá? Mas o pessoal que trabalha com ggplot, ggplot2, essas coisas, dá para fazer uns gráficos mais bonitinhos, né? Do que os que eu vou mostrar para vocês. Do que o que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas deixem já, só baixem e deixem carregado no R o arquivo com a análise lá, o arquivo que é .r. Só deixem ele aberto, não precisa rodar nada não, tá?
Depois que eu coloquei esse exemplo lá, eu vi que tinha um erro nele, mas aí eu pensei em corrigir erro nos dados, né, não na análise. Mas eu acabei deixando. Eu peguei esse exemplo aqui de uma aula que a Larissa deu algum tempo atrás, e aí eu peguei os dados dela, coloquei lá no Moodle para vocês. Só que aí quando eu fui depois fazer o código no R, que eu reparei, né, que tem dois números replicados aqui, vocês estão vendo? Isso daqui são o número de óbitos por doenças do aparelho respiratório em Niterói no ano de 2010, tá? Então você tem aqui faixas etárias, tudo décadas de 30, né? De 30 a 39, 40 a 49, até 80 anos ou mais. Você tem os óbitos sexo feminino e masculino, e você tem a população para cada faixa etária. Só que vejam aqui a última linha. É claro que isso aqui está errado, né? A população da faixa etária 80 anos ou mais não tem como ser exatamente igual à de 70 anos ou mais. Provavelmente é menor essa população aqui, provavelmente. Mas eu vou fazer a análise como se fosse assim, tá? Porque para fins de interpretação, não vai mudar quase nada. Eu cheguei a ver os coeficientes que a Larissa estimou e deram muito próximos aos que eu estimei também, então eu não consegui escrever para ela para pegar o número correto. Então vamos fazer assim mesmo, tá? Depois qualquer coisa eu descubro esses dois números aqui e troco no código lá, só para registro, porque para fins de exemplo em sala de aula não vai fazer diferença nenhuma. Ok? Todo mundo entendeu aqui o erro que tem aqui? São esses dois numerozinhos aqui, tá? Mas não vai afetar nada. Tá bom? Então tá. Qual é a questão aqui, tá? A gente quer modelar a taxa de mortalidade por doenças do aparelho respiratório em Niterói. Se você quer modelar essa taxa de mortalidade, você tem que utilizar um modelo de regressão Poisson, um modelo linear generalizado Poisson. Você não deveria usar um modelo normal, porque o modelo normal não foi feito para modelar essas contagens, né? Então aqui a gente vai modelar as contagens. Poderia usar um modelo binomial? Poderia. Você poderia fazer aqui um modelo binomial. Só que veja, deem uma olhada. Vocês estão vendo que qual é a taxa observada aqui? Ó? Qual é a taxa observada de óbitos de 30 a 39 anos? A taxa observada de óbitos de 30 a 39 anos são 10 óbitos em praticamente 75 mil pessoas. 10 óbitos em 75 mil pessoas, tá? É um exemplo onde você tem um evento que tem N. Você tem uma situação, né, onde você tem um número de expostos ao risco muito grande, um N de 75 mil, e uma probabilidade de sucesso muito baixa, que é 10 sobre 75 mil. Ou seja, você está naquele caso em que o N é grande e o P é pequeno. Claramente, utilizar uma binomial aqui vai dar muito parecido do que se você utilizar parecido com um resultado usando uma Poisson, tá? Então, aqui qualquer pessoa usaria Poisson, mas vocês podem fazer com binomial. A gente até vai fazer aqui só para fins de curiosidade, vocês vão fazer também, tá bom? Entenderam a ideia? Será que tem diferença nas taxas entre sexo? Será que morre mais homem do que mulher? Deem uma olhada aqui, ó. Vocês estão vendo que em todas as faixas etárias tem mais homens morrendo do que mulheres? Vocês estão vendo aqui? Em todas as faixas etárias tem mais homens morrendo do que mulheres. Só que em todas as faixas etárias, né, você tem mais mulheres do que homens. Então, assim, se você está tendo mais homens morrendo e tem mais mulheres, claramente tem uma tendência a ter mais mulher morrendo do que homem. Outra coisa, será que à medida que a gente aumenta a faixa etária, aumenta a idade, morre mais gente? Também parece verdade. Deem uma olhada aqui, ó. Se você olhar 4, 5, 16, 31, 68, 206. A mesma coisa aqui.
6, 14, 22, 39, 87, 122. Está aumentando sempre. Então, é outro indício, mas tem que levar em conta a população. Essa população é o nosso offset, tá? Aí fica a pergunta. Tá bom, você vai descobrir as taxas, vai fazer até as margens de erro para essas razões de taxa, mas se eu perguntasse para você assim, qual é a previsão que você faria para mim da taxa de mortalidade para, por exemplo, uma mulher de 70 anos, para mulheres de 70 anos? Qual é a sua previsão que você me daria, por ponto e por intervalo? Eu quero uma estimativa, né? Eu quero uma previsão, uma estimativa pontual e quero uma margem de erro associada. Como que você faria isso? É isso que a gente vai aprender hoje. Beleza? Eu vou para o quadro. E a gente vai lembrar um negocinho de probabilidade 2. Vocês devem ter usado já isso em outros lugares, provavelmente em modelos lineares, mas se não usaram, não importa, vocês vão usar agora, tá? Não importa, né? Vocês vão usar agora. Então vamos. Lembram disso aqui de probabilidade? Quanto vale isso? Como é que você faz isso aqui em probabilidade? Escrevam aí. Variância de x mais y é igual a quê? Ninguém lembra? Todo mundo concorda com o que está ali no chat? Vamos lá. Se for independente, é verdade que é variância de x mais y é variância de x mais variância de y. E se não forem independentes? Tem duas opções ali. Vocês estão concordando com o quê? Alguém tem alguma terceira opção? Não tem um... Por que está negativo? As duas contêm um erro. Ah, agora sim. Agora sim. Tá? Um acertou o sinal, mas faltou a constante 2. O outro colocou a constante 2 e errou o sinal. É a da Kiki, né? Na verdade, o resultado que a gente tem é esse aqui, ó. Variância de x mais y ou de x menos y vai ser, né? Variância de x mais variância de y. E aí aqui, mais ou menos duas vezes covariância de xy. É esse daqui o resultado que a gente tem. Então, se for a soma, vai ficar mais duas vezes. Se for a subtração, vai ficar menos duas vezes, tá? Vocês usaram isso, essa covariância em modelos lineares? Chegaram, vocês lembram? Não precisa, pode ser que vocês tenham usado e não lembram, mas só quero saber se vocês lembram de terem usado isso aqui. Isso aqui a gente viu lá em probabilidade 2, né? E agora vocês vão usar isso, tá? E vão entender o conceito disso aqui. Uma outra coisinha. Só me responda aí no chat, tá? Pois é, né? Se eu não compartilhar a tela, vocês não veem, né? Mas eu falei para vocês, felizmente, eu estou escrevendo também, eu só escrevi variância de x mais y, mas eu falei, né? Então não fez muita diferença. Espera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Não, eu tô compartilhando sim, né? Mas é que travou. Eu vou parar e botar de novo, então, tá? Que alguém falou aqui que parou, então deixa eu parar e vamos colocar de novo.
E agora? Agora foi? Agora foi, tá. Mas tava, tá? Ele tava aqui compartilhado. Às vezes eu fico a gente se perde aqui, né? Eu fico vendo minha tela e esqueço. Bom, a outra coisa que eu ia perguntar para vocês. Eu perguntei primeiro se vocês lembram de ter usado isso em algum lugar depois de probabilidade 2. Vocês lembram de ter usado isso? Em algum lugar? Alguma disciplina vocês lembram de ter usado essa coisa de soma de variância com a covariância? Não só a soma de variância, desculpa, a variância da soma e a soma das variâncias. Isso apareceu em inferência com certeza, mas e quando não era? Apareceu em alguma disciplina usar essas covariâncias? Vocês lembram? Somente se vocês lembram, não precisa ter certeza da resposta. Tá. Bom, outra coisa. Quanto vale isso daqui? Quanto vale covariância entre AX e Y? Vocês lembram quanto vale isso? Isso, muito bem. Isso aqui é a covariância entre x e y. E se tivesse um B na história, se tivesse AX e BY, ficaria AB covariância de XY, tá? Outra coisa, por fim, né? Essa daqui vocês estão mais acostumados, variância de AX, essa daqui vai ficar A ao quadrado, variância de X, tá? Então, essas três coisas aqui, a gente vai usar hoje, tá? Para poder fazer a margem de erro. Beleza? Então, vamos lá. Imagine que você tem um MLG. Vamos colocar aqui um MLG qualquer. Por exemplo, nós estamos no modelo Poisson, né? Então, YI é Poisson com média MI, tá? Esse MI, se a gente está nesse caso que tem offset, né? Tem que lembrar que esse MI é igual a um offset, que são os expostos ao risco, vezes uma taxa. Ok? E essa taxa aqui, você vai aplicar o logaritmo dela, nela, e ela que vai ficar associada, desculpa, com o preditor linear, que é o seu eta aí. Isso aqui seria o modelo Poisson para taxas, ok? Seria basicamente isso aqui. Ah, se não fosse uma taxa, só não teria esse n aqui na história. Seria direto, logaritmo da média é igual a x beta. Seria mais fácil ainda, tá? O que acontece? Se eu pedisse uma previsão para vocês, vamos imaginar aqui, vamos simplificar a nossa vida e vamos colocar aqui, ó, que esse xi beta, vamos imaginar que isso aqui é beta 0 mais beta 1 xi. Ok? Vamos botar assim, só para facilitar a vida, só com uma covariável, tá? Agora vamos lá. Se eu pedisse para vocês o seguinte, se eu falasse assim para vocês, se x é igual a x0, eu dou o valor de x, tá? Qual a previsão para y? Ou seja, como se fosse assim, né? Eu dou o valor da covariável
eu dou esse x aqui e pergunto para vocês qual seria a sua previsão para o y a partir desse x aqui que eu dei para vocês. Como que vocês fariam isso, tá? Então vamos lá, vou colocar algumas coisas que vocês já sabem. A gente sempre vai fazer y chapéu, tá? Como sendo o mi chapéu. Você sempre vai estimar uma variável aqui no em MLG pela sua média, tá? E quem é esse mi chapéu? O mi chapéu, vamos ver aqui quem é mi, né? O mi é ni θ i. Então isso daqui tem que ser ni, a pessoa tem que dar o ni para você, porque ni é uma constante conhecida, e tem que dar o θ chapéu para você também. Desculpa, vou tirar o ni aqui. Imagina que a pessoa deu o n. Algum valor ela deu para você, tá? Tem que te dar o θ chapéu. Mas quem é θ chapéu? Então vamos lá. Θ chapéu é exponencial, tá? De eta chapéu. Concordam? Por quê? Porque o eta é logaritmo de θ. Então, θ é exponencial de eta. Consequentemente, isso daqui tem que ser n exponencial de quem? Beta 0 mais beta 1 vezes x0, e aí você vai colocar o chapéu aqui. Todo mundo entendeu isso daqui? É assim que você faz previsão, estimativa pontual em MLG. Na verdade, em modelos lineares também, a estimativa pontual é sempre dada assim, é só colocar os beta-chapéus, só botar os chapéus, né, no lugar dos betas, em cima dos betas. Ok até aqui? Zero, você bota o x0 no lugar da covariável e bota o chapéu. Ok? Então tá. Agora, como que você vai fazer a margem de erro? Tá? Vamos pensar aqui dois casos. Vamos pensar dois casos. Se x0 fosse igual a zero, se o x0 fosse igual a zero, vocês concordam, então, que a previsão seria, né? Você teria y chapéu, seria esp de beta 0 chapéu. Todo mundo concorda aqui? Se o x0 fosse igual a zero, o y chapéu daria esp de beta 0 chapéu. Só que isso aqui é basicamente a margem, se você quisesse uma margem de erro, seria fazer a margem de erro para beta 0 na escala exponencial. Como que isso é feito em MLG? Você faz primeiro, né? Então, o que você tem que fazer aqui? Você primeiro faz, né? Faz margem de erro para beta 0 e depois aplica exponencial. Faz sentido isso? É o que a gente já fazia antes. Você pega o seu coeficiente lá, o beta 0, faz a margem de erro para ele e aplica o exponencial. Isso caiu até na prova, vocês já fizeram isso mais de uma vez. Então, daria para fazer uma margem de erro para quando o x0 é zero. Mas e se o x0 não fosse zero? Como é que você ia fazer isso? Tá? Então, vamos botar aqui. Esse foi o primeiro caso. Agora, segundo caso. X0 diferente de zero. Como é que você vai fazer isso? É isso que eu vou explicar para vocês agora, tá?
Vocês têm um eta. Quem é o eta chapéu? O eta chapéu é beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu x0, certo? Você precisa encontrar a variância disso e depois aplicar o exponencial, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é variância de eta chapéu. Como que vai ficar a variância de eta chapéu? Vai ficar variância de beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu x0. Ok? Isso aqui, vamos lá agora. Variância da soma não é necessariamente a soma das variâncias. Só seria se o que está ali fosse independente, mas eles não são. Então, isso daqui é variância... Aliás, você nem sabe, né? Então, vamos botar aqui. É variância de beta 0 chapéu mais variância de beta 1 chapéu x0 mais 2 vezes covariância entre beta 0 chapéu e beta 1 chapéu x0. Todo mundo entendeu isso daqui? Faz sentido para vocês? Tá? Vejam que se o x0 fosse 0, o que daria se o x0 fosse 0 aqui? Né? Teria só variância de beta 0 chapéu, que é o que a gente já faz naturalmente. Tá? Isso aqui a Dobson explica. Mas e se não fosse, né? Então, é isso daqui. Agora, vamos ver como é que fica essa conta. Então, vou fazer aqui embaixo. Vai ficar variância de beta 0 chapéu é variância de beta 0 chapéu. Não tem muito o que fazer. Mas, agora aqui. Variância de beta 1 chapéu vezes x0. Como é que fica isso daqui? Vai ficar x0 ao quadrado, variância de beta 1 chapéu. E, por fim, aqui, mais 2 vezes, aquele x0 vai sair lá de dentro e vai ficar covariância de beta 0 chapéu com beta 1 chapéu. Ou seja, mesmo que os betas fossem independentes, tá? Mesmo que os betas fossem independentes, para fazer a margem de erro, você ia precisar fazer uma soma aqui, ó, de variâncias, tá? A variância de beta 0 chapéu, onde você encontra ela? Onde você encontra a variância de beta 1 chapéu e onde você encontra essas covariâncias? Eu vou mostrar isso para vocês hoje, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Todo mundo entendeu até aqui? O que está aqui? Todo mundo entendeu? Rodrigo, eu sei que foi, o resto do pessoal foi, tá fazendo sentido? Então tá bom. Então agora peguem lá o arquivo do R que vocês baixaram, tá? E vamos tentar ver o que ele mostra lá. Eu vou explicar linha a linha e vocês vão rodando junto comigo, tá? Então, primeira coisa, os casos. Como é que eu digitei os casos? Vamos olhar aqui, ó. Eu digitei da seguinte forma. Primeiro, essa coluna das mulheres. Depois, essa coluna dos homens. Então, ficou 4, 5, 16. Então, tá lá. 4, 5, 16, 31. Então, aqui as observações, segunda coluna. Depois, eu coloquei as populações. Então, a mesma coisa, né? Se a primeira observação que eu coloquei foi 4, a primeira população que eu tenho que colocar, o primeiro offset, é o 39.219. Então, tá lá, 39.219. Depois estão aqui as 12 populações associadas às 12 mortalidades, as 12 mortes.
Depois, idades, né? A mesma coisa. Eu comecei aqui com esse 4, então a faixa etária é na casa dos 30 anos. Depois o 5, faixa etária dos 40 anos. Então ficou 30, 40, 50, 60, 70, 80. Coloquei entre aspas porque eu quero que isso aqui seja fator, tá? Na verdade, eu já tinha colocado, eu nem precisava esse S-factor aqui, tá? É porque primeiro eu não tinha colocado, eu tinha feito de uma outra forma, não precisava. Mas o que importa é que são fatores, tá? Esse age aqui, esse sex aqui, são... Ah, não, tem que colocar assim, né? Tem que dizer que são fatores. Vai precisar, tá? Vai precisar. O que importa é que são caracteres. Esse 30 eu não queria que ele lesse como número. Eu queria que ele lesse isso aqui como sendo um rótulo, né? Então, estão aqui as idades e aqui depois o sexo, tá? Primeiro 6 mulheres, depois 6 homens, tá? O que que faz depois? Tá aqui o meu MLG. Como é que a gente vai rodar esse MLG? Mortes, tá? É a variável resposta. Quem é o offset? Logaritmo da população. Todo mundo lembra por que que vem logaritmo da população? Vamos colocar aqui, só para lembrar, o modelo lá em cima, quando eu escrevi o modelo, tá aqui, ó. Quando você aplica logaritmo da média, né? Fica logaritmo de n mais logaritmo de θ. Tá? Eu posso até colocar isso aqui. Vou botar essa linha adicional aqui, que a gente vai utilizar a função de ligação ln de mi. Então, isso daqui vai ficar ln de ni mais ln de θi, e esse carinha aqui é o nosso offset. Agora sim está dando para ver melhor. E aqui o logaritmo da taxa é que é modelado segundo essas covariáveis. Ok? Então, entrou aqui o offset. Depois, mais sexo, mais idade, família, Poisson. Nem botei a ligação, link, né? Link log, porque ele já sabe que o padrão é esse. Então, vamos rodar isso aqui só para a gente ver o que que vai dar quando der o summary do modelo. Então, deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos olhar o que que saiu. Aqui, ó. Vamos ver. Então, aqui as estimativas do intercepto. Aqui, coeficiente para sexo masculino, porque ele colocou feminino como sendo a base, né? E o valor 1 é para quando é masculino. Então, está aqui o coeficiente, 0,29. Está aqui o erro padrão, está aqui o p-valor. Estão vendo que todos os p-valores aqui são significativos? Tem um aqui que deu 0,06. Mas isso aqui a 10% é significativo. Então, todos os parâmetros foram significativos. E olhem outra coisa interessante. Vocês estão vendo que os coeficientes são todos positivos? E eles estão aumentando? Deem uma olhada aqui, por exemplo. Sexo masculino, pelo que está aqui, morre mais homem ou morre mais mulher? Pelo coeficiente estimado. Morre mais homens ou morre mais mulheres? Qual é a taxa maior? Homens. Estão vendo? Foi a de homens. Vocês estão vendo agora as idades? Olhem as idades. 40 anos, depois tem 50, 60, 70, 80. Lembrando que esse 40 representa a faixa etária dos 40, né? Então é de 40 a 49. Vocês estão vendo que a base ficou a de 30 anos, a faixa etária dos 30 anos. E os coeficientes estão todos aumentando. Ou seja, começou com 0,7, depois 1,5, 2,5, 3,8, 4,5. O que significa isso? Quanto maior a faixa etária, maior a taxa de mortes. Ok? A taxa de mortalidade por, deixa eu lembrar, é a doenças do aparelho respiratório, né? Então, estão aumentando. Como é que você faz para descobrir a razão dessa taxa aqui, né? É só aplicar o exponencial. Se você aplicar o exponencial aqui, você vai saber qual é o efeito, né, que você tem
comparando a faixa etária que está aqui com a faixa etária base, que é a faixa etária de 30 anos, tá? Isso a gente já viu, a interpretação dos coeficientes nós já vimos. Então, vendo esses erros padrões aqui, ó, essa coluna de erros padrões aqui, isso daqui é o desvio padrão do estimador. Então, se você pegar e elevar ao quadrado isso aqui, você tem a variância. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Lá embaixo, quando eu perguntei para vocês, da onde vocês vão tirar essas expressões aqui, ó, da onde você vai tirar a variância de beta zero chapéu? A variância de beta zero chapéu, você vai pegar o quadrado desse número aqui. Todo mundo entendeu? Depois, né? Variância de beta 1 chapéu. Se fosse esse beta 1 aqui, seria esse aqui, né? Seria esse número aqui ao quadrado. Tá? Mas e onde você pegaria a covariância? Não tem isso aqui na saída do R. Não tem aqui. Mas eu vou mostrar para vocês como é que pega. Mas todo mundo entendeu do que nós estamos falando? Então, por exemplo, aqui, né? Nesse primeiro caso aqui, ó. A previsão para x igual a zero, como é que seria? É só pegar o exponencial do beta zero chapéu, faz a margem de erro para beta zero e depois aplica o exponencial. Então, a margem de erro seria esse número aqui, mais ou menos 1,96 vezes esse erro padrão que está aqui, e depois aplica o exponencial. Ok? Só que a gente vai fazer outro. Então, é isso que vocês vão aprender agora. Olhem o comando que está logo abaixo aqui, ó. Olhem esse cov beta que eu coloquei aqui. Rodem esse comando. Cov beta. E vejam o que saiu dentro dele. Isso que está aqui é a matriz, tá, de covariâncias dos beta chapéus. Ou seja, a diagonal dessa matriz são as variâncias dos estimadores. A raiz quadrada da diagonal dá exatamente esses números aqui, ó, esses erros padrões. A raiz quadrada da diagonal. E o que está fora da diagonal, né? Por exemplo, o que é esse menos 3 aqui, vezes 10, isso aqui, menos 0,035, né? O que é isso daqui? É a covariância de beta 0 com beta 1. Quem é esse menos 1 aqui? É a covariância de beta 0 com beta 2. E assim por diante. Vocês estão vendo que não tem nenhum valor aqui que é negativo, que é zero? Todos eles são algum número diferente de zero. E essa matriz é simétrica. Ou seja, os beta chapéus não são independentes. Eles não são independentes. Então, se você vai fazer a margem de erro aqui, ó, para x diferente de zero, você não vai poder assumir que essa covariância aqui é zero. Você vai ter que botar o valor corretinho dela, tá? Todo mundo entendeu? O do que estamos falando? A covariância é só pegar esse vcov aqui, tá? É um comando que dá para você essa covariância. Tá bom? E se eu não soubesse, né? Como é que faz para chegar nesse vcov? A gente sabe também quem é a covariância dos betas. É a inversa da informação de Fisher. Vocês viram na prova, vocês fizeram na prova para mim. Eu pedi na prova prática, me deem a matriz de informação de Fisher. Vocês me deram. A inversa dela é a matriz de covariância dos betas chapéus. É aquela mesma lá. Só que esse comando do R dá direto. Tá? Antes vocês estavam calculando na mão. Agora vocês não vão mais calcular na mão. Vocês vão pegar esse vcov aqui direto. Beleza? Todo mundo entendeu? Poderia ter ensinado antes? Poderia, né? Mas aí vocês não iam saber fazer. Então, a partir de agora, vocês já podem usar o vcov. Então, tá. Isso aqui vale para modelos lineares, vale para qualquer modelo que vocês façam aí, vai funcionar esse vcov aqui, tá? Então, vamos fazer um exercício.
tá? Tem já o gabarito aqui, mas eu vou explicar ele para vocês passo a passo. Vamos lá, primeira pergunta. Qual o valor esperado e a margem de erro de mortes, não, né? A taxa de mortes. Então, corrijam aí, tá? Qual o valor esperado e a margem de erro da taxa de mortes para uma mulher de 30 anos? Perguntasse isso para vocês. Qual é o valor esperado? Qual é a sua previsão pontual e a margem de erro para a taxa de mortes de uma mulher de 30 anos? Ok? Então vamos lá. Como que você vai fazer isso? Vamos fazer exatamente a mesma coisa. Então tá aqui o teórico. Vamos fazer agora no exemplo. Esse exemplo A aí. Então é mulher de 30 anos. Eu quero fazer uma previsão para a taxa de mortes dessa mulher, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar o seguinte: eu preciso do preditor linear, eu preciso do eta. O eta nada mais é do que alguma linha, né? Vamos botar aqui assim. Se eu fosse fazer um eta aí, seria x e linha vezes o beta chapéu, né? A gente já sabe isso. Só que vamos lá, quem é esse xi aí? Esse xi tem que ser o padrão de covariáveis para as mulheres. Então vamos pensar. Se é uma mulher de 30 anos, como é que vai ficar isso? Uma mulher de 30 anos vai ser intercepto mais. Depois o que vai vir? Vamos olhar aqui o nosso modelo, né? Cadê o nosso modelo? Está aqui. Ó. Ele tem sexo e idade. Sexo, como é que foi definida a variável sexo? É 1 se for masculino e 0 se for feminino, certo? Então, aqui vai ser mais beta 1 chapéu vezes 0, porque é sexo feminino, mais, aí depois vem beta 2 chapéu vezes as covariáveis, né? Uma mulher de... Deixa eu só ver aqui uma coisa, se eu fiz para 30... Espera aí, só um pouquinho. Eu acho que está com um errinho aqui. Eu acho que eu fiz para 40 anos. Não, 30 é muito fácil. 30... Ah, o 30 é a base. Ó, vamos trocar aqui, senão fica muito fácil. Vamos trocar. Nada de 30 anos, não. Vamos fazer 40 anos. Mulher de 40 anos, tá? Senão fica muito fácil. Vamos colocar aqui. Mulher de 40 anos. Agora vai ficar certa a análise. Que antes eu tinha feito já o de 40 anos. O de 30 está em branco lá. Mas, enfim. Beta 2, né? O beta 2 é o coeficiente associado à variável idade de 40 anos. Então, esse daqui vai assumir o valor 1. Mais, depois, beta 3 chapéu, idade de 50 anos, é 0. Mais, aí vem o beta 4 chapéu, idade de 50 anos, é 0. Essa mulher tem 40 anos, né? Então, vai até o fim. São quantos coeficientes aqui? Só para a gente... Nem lembro mais, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai até beta 6. Isso aqui vai até beta 6. Só pulei 1, né? Beta 6 vezes 0. Todo mundo concorda aqui? Que esse daqui seria a previsão pontual do ETA para mulheres de 40 anos. Todo mundo está concordando? É só colocar o padrão de covariáveis. Eu coloquei aqui no R um comando para isso, eu coloquei assim, ó, padrão de covariáveis, está aqui o X, ó. É 1 no intercepto, 0 no sexo, 1 na idade de 40 anos, depois 0, 0, 0, 0, tudo para a idade de 50, 60, 70 e 80 anos. Tá? E aí aqui está a previsão, ó.
x beta. É só fazer o produto desse vetor pelo vetor que tem os coeficientes do modelo. É exatamente essa linha que está aqui, e isso daqui vai dar exatamente, né? Beta 0 chapéu mais beta 2 chapéu. Ok até aqui? Tudo bem? Então tá. Agora vamos ver quanto dá isso, né? Então eu fiz aqui no R. Deixa eu rodar aqui com vocês. Está aqui o padrão de covariáveis. Está aqui o previsto. Então, o previsto na escala do eta, tá? A previsão na escala do eta é menos 8,36, tá? Só que você precisa ainda aplicar o exponencial. Eu vou... Deixa eu ver se eu fiz isso em algum lugar aqui. Cadê o previsto? Não, eu só fiz no final, né? Tá, tudo bem. Mas a gente pode fazer aqui, ó. Exponencial do previsto. Tá aqui, ó. Essa daqui é a taxa prevista para mortes de mulheres na faixa de 30 anos. Isso aqui é uma taxa. Só que a gente tem que agora, já que tem uma taxa, eu tenho que multiplicar por algum N, né? Por exemplo, se fosse a cada 100 mil pessoas, qual seria o número esperado de mortes para cada 100 mil mulheres? É só você fazer 100 mil vezes esse exponencial. 23. Ou seja, a taxa de mortalidade de doenças para doenças no aparelho respiratório de mulheres em Niterói em 2010, tá? Para uma mulher na faixa etária dos 40 anos de idade, seria de 23,39 mortes para cada 100 mil mulheres nessa faixa etária. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Primeiro eu fiz na escala do eta, depois eu apliquei o exponencial, e aí eu tenho que multiplicar por algum n. Eu preciso de algum n para saber qual é o meu número de expostos ao risco, para saber que número é esse. Eu poderia ter multiplicado por esse número aqui, ó. Ter multiplicado por 39.219. Então, em 39.219 mulheres, vamos ver o que daria se o n fosse isso. Vou trocar, não quero mais em 100 mil. Eu quero em 39.219. Deu 9,17. O que significa isso? A gente observou 4. Mas eu estou prevendo... Tá? Não, não observei 4, não. Eu fiz errado. A faixa etária é 40 anos, né? Então, deixa eu mudar aqui. É 37.761. 37.761. 8,83. Quanto que a gente observou? 5. Então, eu observei 5 e a minha previsão para uma mulher nessa faixa etária era de 8. Ok? 8 mortes para cada 37.761 mulheres. Mas não é comum você apresentar taxas dessa forma. A gente costuma apresentar sempre taxas de morte a cada 100 mil, né? É o mais comum. Por isso que eu fiz essa conta aqui primeiro, multiplicando por 100 mil e não por... Eu fiz essa daqui, ó, multiplicando por 100 mil, que deu 23. Essa é a taxa a cada 100 mil. Todo mundo entendeu a previsão pontual? Claro. É só aplicar o exponencial e depois multiplicar por algum n, tá? Bom, agora é o seguinte, eu quero encontrar a variância da minha previsão. Então, vamos lá. Vamos lá no quadro. Esse daqui é o meu eta chapéu. Tá? Ficou isso aqui. Agora eu preciso do quê? Eu preciso da variância. Então, a variância desse meu eta chapéu vai ficar variância de beta 0 chapéu mais variância de beta 1 chapéu
mais 2 vezes covariância de beta 0 chapéu, beta 1 chapéu. Ok? Vou fazer isso lá no R. Então, vamos ver lá no R como é que ficou. Tá aqui, ó, variância da previsão. Aí eu botei aqui, ó, variância prevista, tá? Variância do previsto. Ficou. Covariância beta 1, 1. O que que é isso aqui? Lembrem que a diagonal da matriz de covariâncias dá para a gente as variâncias, né? Porque é a covariância de x com x, né? É a variância. Então, vai ficar a variância do beta 0 mais, depois, variância. Por que que eu botei do beta 3, né? Porque a nossa cov aqui, ó, vamos pegar a nossa cov, né? Nossa matriz de covariância, eu quero esse número aqui, que é a variância de beta 0, e depois eu quero a variância da variável idade 40 anos, que está associada ao beta 2. É o terceiro valor da diagonal aqui, ó. É esse daqui, ó. Tá? Então, está aqui, ó, variância de beta 0 mais variância de beta 2 mais 2 vezes a covariância de beta 0 com beta 2, que é esse número aqui, ó. Todo mundo entendeu? Foi isso que eu fiz. E aí, o que que você tem que fazer agora? Encontrei a variância. Agora eu vou tirar a raiz quadrada disso. Então, até vou rodar aqui, ó, a variância e depois o erro padrão. O que que é o erro padrão? É a raiz da variância. Então, está aqui o erro padrão. Erro padrão previsto, 0,23. E agora, a margem de erro. O que que vai ser a margem de erro? Eu faço sempre na escala do eta. Vai ser previsto menos 1,96 vezes o erro padrão. E previsto mais 1,96 vezes o erro padrão. Se eu rodar isso daqui, eu vou ter os limites e depois eu faço o exponencial dos limites. Olha lá o exponencial dos limites. Isso aqui, agora, é o meu intervalo de confiança de 95% para a taxa, porque eu apliquei o exponencial. Se eu tivesse feito só limites, né? Essa é a margem de erro para o eta. Estou na escala do eta, na escala do log, para as log taxas. Todo mundo entendeu? E aí, no final, é só você aplicar aqui, ó, multiplicando por 100.000, tá aqui, ó. Qual é a sua margem de erro? Que morram entre 14,8 e 36,9 mulheres para cada 10.000 habitantes. Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Conseguiram entender a ideia? Vamos ver quanto que ficaria essa margem de erro aqui se não fosse em 100.000. Se eu pegasse o N que está lá na base. Esse aqui, ó. 37,761. Só para ver o que que dá. Cadê? 37,761. Entre 5,58 e 13,9. Quanto que a gente observou? 5. Estão vendo que o nosso modelo não consegue acertar esse 5 aqui, ó. Tá? Se fossem 37.000 pessoas, nós observamos 5. A nossa previsão pontual era 8 praticamente, né, que eu tinha mostrado para vocês. E olha quanto é que deu a margem de erro, de 5 a 13. Mas não pega o 5, é de 5,58 a 13,9. Então, nosso modelo não tá muito bem ajustado ali nessa faixa etária para mulheres, tá? Mas vamos seguir em frente. Como que ficaria a letra B? O que que era a letra B? Estava aqui, ó. E se fosse um homem de 60 anos? Tá? Então, vamos lá. Se fosse um homem de 60 anos, o que que mudaria aqui, né? O padrão de covariáveis não seria mais isso aqui, ó. Não seria essa forma que está aqui. Porque apareceria uma mudança. A gente teria no lugar desse beta 0 aqui, ó,
desse x que era do sexo, né? Não é mais 0, é 1. Então, vamos ver como é que ficaria para um homem de 60 anos. Letra B. Então, aqui seria homem de 60 anos. Para um homem de 60 anos, vamos ver quem seria o nosso eta aí. Seria, eta aí estimado, né? Seria beta 0 chapéu mais, depois, beta 1 chapéu vezes a variável sexo agora ia assumir o valor 1, certo? Depois, faixa etária de 40 anos ia assumir o valor 0, então o beta 2 é 0. Faixa etária de 50 anos ia assumir o valor 0, então beta 3 é 0. E depois, faixa etária de 60 anos, que é o beta 4, né? Esse daqui receberia o valor 1. Os outros todos seriam 0, concordam? Essa daqui é o beta 4, né? Vamos só confirmar se é o beta 4 mesmo. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Cadê? Aqui, né? Beta 4. Vamos lá. Aqui, né? O beta 0 é o intercepto, o beta 1 é o sexo masculino, beta 2 é a idade 40, beta 3, beta 4. É o beta da idade de 60 anos mesmo. Então tá. É isso aqui que ficou. Então ficou beta 0 mais beta 1 mais beta 4. Então eu vou ter que fazer a variância. Como é que vai ficar a variância de eta e chapéu? Vai ficar variância de beta 0 chapéu mais variância de beta 1 chapéu mais variância de beta 4 chapéu mais, vou botar embaixo, todas as combinações 2 a 2. 2 vezes variância, não, desculpa, 2 vezes covariância de beta 0 chapéu com beta 1 chapéu, mais 2 vezes covariância de beta 0 chapéu com beta 4 chapéu, mais 2 vezes covariância de beta 1 chapéu com beta 4 chapéu. 0 com 4, 0 com 1, 0 com 4, 1 com 4. Todo mundo entendeu isso aqui? Isso aqui vem lá de probabilidade 2, né? Vocês acharam que não iam usar mais, mas estão usando. Ok aqui? Então, vamos ver isso lá no R. Como que você faz isso? Tá? Padrão de covariáveis, né? De novo, é 1 para o intercepto, 0 para... Não, cadê? 1 para intercepto, 1 para o sexo masculino, 0 para a faixa etária de 40, 0 para a faixa etária de 50, 1 para a faixa etária de 60, 0 para de 70 e 0 para de 80. Esse é o padrão de covariáveis. Os coeficientes do modelo é o B, então x beta é o previsto. Então vamos rodar isso aqui. Eu botei as mesmas letras, tá? Mas não tem problema. Vamos botar aqui. Roda aqui, roda aqui, roda aqui. Só de curiosidade, vamos ver a nossa previsão. E vou fazer o exponencial da previsão para a gente ver na escala de taxa, né? Essa é a minha previsão. Vou multiplicar isso aqui por 100 mil. Ou seja, eu espero, tá, que nessa faixa etária, a cada 100 mil habitantes, a cada 100 mil homens de 60 anos, eu esperaria uma mortalidade de 192,8. Mulheres eram 23 na faixa etária de 40 anos. Tá? Homens na faixa etária de 60 anos já seria 192 mortes. E a margem de erro? Então vamos lá, margem de erro. A gente acabou de mostrar a conta aqui no quadro. Tem que fazer isso aqui tudo, né? Na escala do eta. Então vamos lá. Vai ficar aqui, ó. Covariância do intercepto, covariância de beta 0, mais covariância de beta 1, né? Que é a própria variância, mais variância do beta 4.
Então, aqui as 3 variâncias. Depois, mais. Aí vem esses termos aqui. 2 vezes a covariância de beta 0 com beta 1, mais 2 vezes a covariância de beta 0 com beta 4, mais 2 vezes a covariância de beta 1 com beta 4. Todo mundo entendeu o que eu estou fazendo? Se não entendeu, escreve lá no chat. Fez isso daqui, você tem a variância de previsão. O que falta fazer? Desvio padrão, tira a raiz quadrada. Pronto, já temos o erro padrão para essa previsão que a gente está fazendo, para o eta. Então, é só fazer a nossa previsão, mais ou menos 1,96 vezes o erro padrão. Tá? Sempre é assim. Tudo em intervalo de confiança sempre previsão mais ou menos 1,96 vezes erro de previsão. Então, aplica os exponenciais, estão aqui os limites, e vou multiplicar por 100 mil. Então, essa daqui é a margem de erro para o número de mortes para cada 100 mil habitantes de homens na faixa etária de 60 anos em Niterói em 2010. Essa daqui, 150 a 246 mortes para cada 100 mil habitantes. Conseguiram entender o que está sendo feito aqui? Viram por que aparece um monte de covariância? Por que se usa 1,96? Ah, então, né? Porque tudo nessa vida é assintótico, né? A gente está assumindo que os beta-chapéus, os betas, têm distribuição assintótica aproximada normal. Então, soma de normais é normal, tá? Ok? Aqui em MLG a gente viu que os betas tinham distribuição normal, por isso que a gente usava a estatística de Wald e compara tudo com a normal. Lá em modelos lineares, os beta-chapéus têm distribuição T. Então, a gente comparava com os valores da T. Aqui, eles têm distribuição assintótica aproximada normal. Tá? Os betas de... Isso, exatamente. É isso. Tá? Inclusive, lá em modelos lineares, vocês poderiam, ao invés de usar a estatística T, poderiam usar a normal. Vocês usam a T para comparar, para testar os coeficientes de uma regressão linear. Mas poderia usar a T e usar a normal e falar, eu vou usar aqui uma distribuição assintótica. Não tem nenhum problema, até porque a T, quando o grau de liberdade passa de 30, é praticamente igual à normal. Então, o que é assintótico? É quando o n vai para mais infinito. Se o n é muito grande, usar a T ou a normal vai dar no mesmo. Tá? Só que em modelos lineares você consegue a distribuição exata. Então, os beta-chapéus, em modelos lineares, têm distribuição exata T de student e a aproximada normal. Aqui em MLG, a exata a gente não sabe. A gente só sabe a aproximada, então a gente usa tudo normal. Tá bom? Vamos de fazer 2 margens de erro aqui, tá? Agora vamos lá. Existem comandos no R que fazem esse tipo de coisa para vocês? Existe, tá? Olhem esse comando predict aqui, tá? Tem predict glm, tem várias funções que vocês podem ir atrás para fazer isso de forma automática. Vou rodar aqui, ó, predict do nosso objeto que tem o modelo, o tipo de previsão. Se você não colocar aqui na variável resposta, se você deixar o default, ele faz previsão na escala do eta. Se você colocar resposta aqui, como eu coloquei, ele faz previsão na escala de y. E esse aqui é se você quer que ele mostre os erros padrões. Vou rodar aqui só para vocês verem. E ele tem aqui, ó. Isso aqui são valores preditos, tá? Para esse modelo aqui, ele dá exatamente as previsões aqui, ó. Para essas situações aqui, ó. Quem é o previsto se você tivesse mulheres da faixa etária de 30 a 39 anos e com 39 mil pessoas expostas? Qual seria a previsão? A gente observou 4 e a previsão foi 4,5. Esse segundo aqui, 8,8, foi o que nós fizemos na mão. Tá? 8,83 a gente fez na mão. Mas seria para esse 5 aqui, ó.
tá? E aí você tem todos eles. E tem como você escolher aqui uma forma nesse predict para ele não repetir esses n's aqui, ó. Você pode trocar esses n's aqui e dar outros n's para ele que ele vai fazer a previsão para você, tá? Ah, e aqui tem a margem de erro da previsão aqui embaixo, ó. Tá aqui a margem de erro. É só você fazer mais ou menos 1,96 vezes esse erro padrão aqui que você tem a margem de erro, tá? Mas eu estou mostrando a conta toda. Beleza? Todo mundo entendeu? Ou seja, vocês acabaram de aprender a fazer a previsão na escala dos dados, tá? E isso é uma coisa que não costuma ser muito ensinada. Tanto é que eu falei para vocês, você tem um livro inteirinho da Dobson que não ensina a fazer isso, tá? Ele espera que você saiba fazer com o que você sabe de probabilidade, mas ele não ensina, tá? E muita gente fala assim, ah, não sei fazer previsão. Aí procura no Google, ó, tem um comando lá que faz previsão, é o tal do predict. Aí o cara faz previsão, entende? Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, tá? Mas ele usa lá o comando e faz a previsão. Tá aqui o comando, se vocês quiserem usar, tá? Mas estou mostrando da onde vem. E o da onde vem é esse raciocínio aqui, tá? Agora deixa eu contar um negócio que eu não sei se ficou claro para vocês lá em modelos lineares, mas só um pequeno, vamos revisitar uma coisinha lá. Modelos lineares. YI igual a beta 0 mais beta 1 xi mais um erro. Modelos lineares, ok? Vocês já viram alguém falar para vocês fazerem a regressão assim, ó? Eu sei que vocês já viram. Aqui comigo, pelo menos, já viram. Você centralizar a variável explicativa. Por que você faria isso aqui? Eu já comentei um motivo aqui em MLG, tá? Estão entendendo o que é isso aqui? Alguém fala assim, vamos modelar peso e altura. Vamos imaginar que y é a altura e x é o peso. Eu quero ver o efeito do peso. Não, desculpa, o contrário. Eu quero descobrir o peso de uma pessoa a partir da altura, tá? E aí você faz uma regressão. Aí outra pessoa sugere de você fazer uma regressão com a variável xi centralizada, ou seja, pega cada altura e subtrai a média, tá? Vai ficar xi menos x barra. Vamos ficar... Qual a vantagem de utilizar essa segunda equação aqui, ajustar esse modelo, ao invés de ajustar um modelo de cima? Tem duas vantagens. Uma eu falei nessa disciplina. Outra eu vou falar agora, que eu não lembro se vocês viram ou não em modelos lineares. Alguém sabe? Qual a vantagem? Vantagem de utilizar essa segunda equação em relação à primeira. Fazer uma regressão de xi menos x barra contra y, ao invés de fazer xi contra y. Se fosse peso e altura aqui. Se x fosse altura e o y fosse peso. Por que você poderia usar a segunda equação e poderia ser melhor que a primeira? Ninguém sabe? Nenhuma vantagem? Se alguém perguntasse para vocês assim, ó, você que é estatístico, tá? Se você é formado na ENSE, aí você fala, sou. Então, qual desses dois modelos é melhor? Qual é a vantagem de fazer o de baixo? Eu ouvi dizer que eu era para fazer o de baixo. O que você ia dizer para a pessoa? Qual ia ser a diferença ao fazer isso? O R2 vai dar o mesmo, tá? Os coeficientes não vai dar igual. O beta 1 vai dar igual, mas o beta 0 não vai dar igual. Vai ter diferenças aqui. Qual seria a vantagem? Tem a ver com o intercepto? Então, aqui nessa disciplina eu falei uma com relação ao intercepto. Vamos pensar aqui comigo. Qual é a interpretação do intercepto no modelo de cima? Tentem me dizer aí. Se isso aqui fosse a altura, o x é a altura,
Y é o peso. Qual é a interpretação do beta zero no modelo de cima? Escrevam aí para mim. Qual é a interpretação do beta zero no modelo de cima? Onde x é a altura e y é o peso. Qual é a interpretação do beta zero? O peso de uma pessoa com 0 de altura. Perfeito. Então, na hora de interpretar, né, alguém pergunta, interpreta para mim o beta zero, aí você vai dizer, para uma pessoa com 0 de altura, espera-se que o peso dela seja de beta zero chapéu. Você vai fazer isso. O que você acha que a pessoa vai achar dessa sua interpretação do beta zero? Vai achar maneira? Qual é o peso de uma pessoa que tem 0 de altura? Na prática. É 0. E o seu beta zero não vai dar 0. Não vai fazer sentido algum isso, tá? Por quê? Porque você está fazendo uma análise num intervalo de alturas onde pode ter uma relação linear. Mas fora disso, não vai mais fazer sentido, certo? Assim como não vai fazer sentido se alguém falar assim, então uma pessoa de 4 metros de altura vai ter tanto de peso. Não, isso não tem sentido, como também não tem sentido 0. Agora, interpretem para mim o beta zero na segunda equação. Interpretem para mim o beta zero na segunda equação. Esperando aí vocês interpretarem. Quem é o beta zero na segunda equação? O peso de uma pessoa quando a altura for igual à média das alturas. Isso, perfeito, Lucas. Tá? Rodrigo também botou certo. É o peso que você espera para uma pessoa de altura média. Isso não tem muito mais utilidade do que a informação que vocês deram da outra interpretação? Esse beta zero vai ser muito mais útil, tá? Vocês vão conhecer pessoas, até na ENSE mesmo, tem professores que são fanáticos por só fazer regressão com variável centrada no zero, né? Ou seja, sempre pega a covariável e faz ela menos a média. Você vai ver vários professores que só fazem regressão assim, tá? E outros não. Tem de tudo, tá? Mas não está errado fazer da primeira forma. Mas pensem nisso quando vocês forem trabalhar por aí. Às vezes é mais interessante você centralizar a variável. E aí, como é que você vai interpretar o beta 1, né? Para cada acréscimo de uma unidade, continua sendo uma unidade. O beta 1 não vai mudar a interpretação, tá? Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, o beta 1 não muda a interpretação, mas o beta 0 muda, tá? Só por isso, vocês acham que já vale a pena centralizar a variável? Ou vocês acham que ainda não vale a pena porque fica feio o modelo? O que vocês acham? Eu acho que o modelo fica mais feio assim, né? Você apresentar para uma pessoa uma equação assim, né? Não é tão bonita quanto a de cima, mas já vale. Agora eu vou mostrar a segunda coisa que talvez vocês tenham visto em modelos lineares e não se deram conta, ou talvez viram e saibam, né? Agora o segredo aqui. No modelo, eu vou chamar esse daqui de A e esse daqui de B. No modelo A, tá? Beta 0, chapéu, e beta 1, chapéu, eles não são independentes. Mas no modelo B, beta 0, chapéu, e beta 1, chapéu, são independentes. Ou seja, quando você for fazer aquelas margens de erro lá, sempre que aparecer covariância
de beta 0 chapéu com beta 1 chapéu vai dar 0. No caso B. Ou seja, se você quiser fazer a variância de beta 0 mais beta 1, é só fazer variância de beta 0 mais variância de beta 1. E isso você tem na saída do R. Você já tem aqui, ó. Quando você faz um LM, né? Enfim, vai aparecer aqui, ó. As variâncias já estão aqui. Cadê? São esses númerozinhos aqui, ó. Cadê? Aqui. Vão ser esses números aqui que você vai usar. Não vai precisar usar essa VCOV, ficar fazendo combinação 2 a 2, não vai precisar nada disso, porque os beta-chapéus ficam não correlacionados, pelo menos na regressão linear simples, tá? Com uma covariável só. Se você tiver uma covariável só, isso aqui é verdade. E agora, o que vocês acharam? Essa vantagem aí, não ficou melhor ainda? Ou seja, toda a aula que eu estou fazendo para vocês hoje aqui, de mostrar como é que faz a previsão, que vale para modelos lineares também, ficaria bem mais fácil, porque não teria aqueles termos de covariância, seria só a soma das variâncias sempre. Ok? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, gente, a vantagem? Já tinham visto aquilo ali? De que os betas ficavam independentes? É um resultado conhecido de modelos lineares, mas talvez vocês não tenham assim, internalizado a utilidade dele, tá? É para isso, ele facilita muito na hora de fazer as margens de erro conjuntas aqui, tá? Então é isso. Agora, seguinte, eu fiz uma outra mudança aqui, que é o mais legal de MLG, tá? E se a variável idade fosse contínua? Porque a gente está trabalhando aqui assim, né? Ó, 30, 39 como uma variável indicadora. Aqui é uma variável indicadora, indicadora. E se fosse contínua, tá? Vamos assumir que eu colocasse o valor 30 para representar essa faixa etária, 40 para representar essa faixa etária, 50, 60, 70 e 80. Ah, poderia botar 35? Poderia. Poderia botar 34? Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Espera aí. Voltei. Então vamos. O que acontece aqui? Se eu utilizasse as idades como contínuas, tá? Todas elas contínuas, eu mudaria esse vetor idade aqui, ó, e colocaria números, tá? Vamos rodar esse modelo aqui. Eu chamei ele de modelo C, tá? É igualzinho o outro, só que agora a idade é contínua. E vou dar um summary. Olhem como é que fica os coeficientes aqui, ó. Mudaram, né? Claro. São todos significativos, ok? E agora a idade ganha apenas um coeficiente, tá? Então, isso aqui vai estar associado com aquela coisa de a cada aumento de um ano, o que afeta na taxa de mortes de doenças do que mesmo? Aparelho respiratório, ok? Então, todo mundo roda isso aqui. Uma coisa, qual dos dois modelos ficou melhor em termos de deviance? Deem uma olhada. Qual dos dois modelos ficou melhor? Olhem a deviance desse modelo aqui, ó. 29,7, tá? Com 9 graus de liberdade. Por quê? Porque a gente estimou aqui 3 parâmetros. E o anterior? Deixa eu ver aqui o anterior. O anterior foi 21,367 com 5 graus de liberdade, né? Porque aqui a gente tinha 6 parâmetros, né? Então, não, 6 ou 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parâmetros. Na outra, a gente tem 3 parâmetros, tá? Então, daria para fazer aqui um teste de diferença de deviance, apesar que esses modelos não são alinhados. Então, é meio complicado, mas algumas pessoas poderiam fazer. Eu acredito que esse modelo aqui está melhor até, esse que eu fiz agora, tá?
olhando o AIC, né? Vamos ver o AIC dele, né? 97.179 e o outro, não, ainda está perdendo. Por muito pouco, está dando melhor o modelo que tem as variáveis categóricas, tá? Está dando um AIC de 96.775, mas usando outros critérios pode ser que esse modelo ficasse melhor. Mas não tem problema. Rodei esse modelo aqui, tá? Então, eu vou mostrar aqui, vou voltar a deixar ele na tela de novo. Ele só tem 3 parâmetros, é bem mais fácil de interpretar. Olhem a variância, a matriz de covariância, esse cov beta aqui. Olhem como é que ela fica. Ficou pequenininha, porque agora só tem 3 parâmetros, então a matriz de covariância, que é a inversa da informação de Fisher, ficou bem pequenininha. É uma matriz 3x3, tá? E aí, ó, eu quero responder a seguinte pergunta. Aqui, ó. Como fazer a previsão para diferentes idades? Ou seja, imagina uma pessoa com 30, com 40, com 50, com 60. Eu quero fazer para várias idades ao mesmo tempo. Como que eu faria isso? Então, vou mostrar para vocês aqui no R como que faria isso. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar no padrão de covariáveis, tá? Então, vamos olhar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos botar aqui. Vamos botar em azul. Vamos pensar. Para uma mulher com idade, sei lá, qualquer, né? Com idade, vou botar assim, tá? Age E. Uma mulher com alguma idade, vou fazer genérico, tá? Para qualquer idade. Então, como que seria a previsão? Então, vai ser eta, chapéu, vai ser beta 0, chapéu, mais. O beta 1 não entra, porque o beta 1 é a variável sexo, né? Ela é mulher, então é 0. Então, vai ficar aqui 0 vezes beta 1 mais beta 2 chapéu vezes a idade dela. É isso aqui. Essa é a previsão, ok? Então, como que eu vou fazer esse padrão de covariáveis aqui no R? Eu vou utilizar essa matriz aqui, ó. Essa matriz X. Olha o que é essa matriz X. Eu vou fazer todas ao mesmo tempo, tá? Eu estou fazendo aqui vários padrões. Eu estou fazendo um padrão para uma mulher de 30 anos, para uma mulher de 40 anos, para uma mulher de 50, uma mulher de 60, uma mulher de 70, uma mulher de 80. Deixa eu só confirmar aqui. Uma mulher de... É isso mesmo. A variável é contínua, né? Então, é basicamente isso aqui. No lugar da idade, você substitui por esses números e no lugar do intercepto é tudo 1 e no lugar do sexo tudo 0. Se você quisesse fazer previsão para outras idades, por exemplo, 30, 31, 32, você poderia fazer. Não tem problema nenhum. Você poderia fazer aqui o número que você quisesse. Eu vou testar para 30, 40, 50, 60, 70, 80 e depois eu vou ligar os pontos para a minha previsão, tá? Tá aqui os coeficientes. Então vamos rodar aqui os coeficientes desse modelo e o meu previsto é só fazer x beta. Então vamos olhar aqui o previsto agora. Olha só, o previsto. Esse menos 9 é a previsão para mulheres de 30 anos. O menos 8 é a previsão para mulheres de 40 anos. E assim por diante. Na escala do eta. Vamos fazer isso aqui na escala dos dados. É só multiplicar por... É só aplicar o exponencial. Vou fazer aqui, o exponencial do previsto. Só para vocês verem. Deixa eu botar aqui. Está aqui as taxas. E vou multiplicar por 100 mil. Então, mulheres de 30 anos, nesse modelo, eu estou esperando 8,7 mortes para cada 100 mil mulheres. Mulheres na faixa etária de 40 anos, eu espero 23 mortes para cada 100 mil mulheres. E assim por diante. 60, 160, 400, até mulheres de 80 anos. Eu esperaria 1.135 mortes para cada 100 mil mulheres. Essa é a minha previsão pontual. Agora, vamos ver a variância da previsão. Como é que vai ficar a variância da previsão? Vamos lá. Como é que fica variância
dieta chapéu. Olha a expressão que está ali em cima, tá? Variância daquela soma é a mesma coisa aqui. Variância de beta 0 chapéu mais variância de beta 2 chapéu vezes a idade da pessoa mais 2 vezes a covariância entre beta 0 chapéu e beta 2 chapéu a idade da mulher. Todo mundo concorda? É a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, só que agora a variável é contínua. Ela não sumiu, né? Antigamente a covariável sempre era 0 ou 1, aí sumia. Agora não some, porque ela é contínua, ela não vai sumir. Tem que botar um número aqui dentro, tá? Tudo bem até aqui, gente? Ou ficou confuso? Como é que tá aí a coisa? Dê um feedback. Até aqui. Eu vou fazer para várias idades. Então, estou fazendo a conta genérica e no R eu estou fazendo para várias faixas etárias. Ok? Tá tranquilo? Então tá. Então vamos lá. Propriedades agora que você aprendeu lá em probabilidade 2. Como é que vai ficar isso aqui? Variância de beta 0 é variância de beta 0. Não tem o que fazer. Mais variância de beta 2 chapéu vezes idade. O que vai acontecer? Vai ficar idade ao quadrado vezes variância de beta 2 chapéu. Mais. E o de baixo? 2 vezes essa idade sai da covariância. Então, vai ficar 2 vezes a idade vezes a covariância de beta 0 com beta 2. Todo mundo entendeu? É isso aqui que você tem que programar. Tem que programar não, né? Tem que fazer a conta. Beta 0 chapéu, a variância, a do beta 2 e a covariância. Então, como é que fica isso aqui? Olha lá no R como é que ficou. Covariância do beta 0 mais idades ao quadrado. Por que são essas idades aqui ao quadrado? Eu tenho que fazer um vetor, né? Então, eu tenho que fazer para a primeira faixa etária, que é 30, para a segunda faixa etária, que é 40, para a terceira. Então, olhem o que tem dentro desse age de 1 a 6 aqui, ó. É para 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Eu vou fazer todas ao mesmo tempo. Se você quisesse fazer só para a idade de 30, era só botar 30 ao quadrado. Se quisesse fazer para de 80, era só botar 80 ao quadrado. Eu estou fazendo para todas ao mesmo tempo. Então, vai ficar assim. Todas as idades ao quadrado, todas as idades ao quadrado, vezes a covariância do beta 2, mais 2 vezes as idades, vezes a covariância do beta 0 com o beta 2, que eu peguei lá da matriz. Tá? Então, fazendo isso daqui, você fica com a variância de predição. E depois, vou fazer o desvio padrão disso, dar o erro padrão. Vamos ver o que é o erro padrão? EP previsto. Estão vendo? Ó? Daria um número só, mas eu estou fazendo uma previsão para cada faixa etária. Estou fazendo várias, né? Então, está dando vários erros padrões aqui. É porque eu vou fazer um gráfico no final. Aí vamos lá, limites, né? Limites de confiança. Limite inferior, limite superior. Como é que faz limite superior? É a previsão mais 1,96 vezes o erro de previsão. A mesma coisa para o limite inferior. Então, vamos botar aqui. Rodou. Vamos ver o limite inferior. Liminf está aqui. E o limsup está aqui. O que falta fazer agora? Só o exponencial. Então, está aqui. Ó. Aqui estão as taxas na escala exponencial. E aplicando 100 mil, ou seja, em 100 mil habitantes, está aqui. Ó. Vamos ver. Para mulheres de 30 anos, qual é o limite inferior? Entre 6,5 mortes e, limite superior, 11,7 mortes a cada 100 mil mulheres de 30 anos de idade, né? E se eu fosse olhar, por exemplo, para mulheres de 80 anos de idade, o limite inferior da minha previsão é 1.000 e o limite superior é 1.200. E aí, por fim, eu estou fazendo um gráfico aqui que está colocando na linha, como linha cheia, a previsão
e linha pontilhada, os limites inferiores e superiores que eu acabei de calcular. Vou fazer o gráfico aqui para mostrar para vocês. Então, vou dar um zoom aqui. Ó. Olhem isso aqui. Isso aqui está mostrando para vocês qual é a previsão do número de mulheres esperado, né, que morra a cada 100 mil mulheres para várias faixas etárias. Estão vendo? Então, e aqui está a margem de erro da sua previsão. O ideal aqui é fazer uma manchinha, né? Em vez de fazer essa linha pontilhada, é fazer aquela pintadinho dentro, né? Mas aí você pode usar o que você sabe de R para fazer essa previsão. Tá? E, por fim, a gente tem isso para homens, tá? Como é que fica isso para homens? Qual é a diferença para homens? A única diferença para homens está aqui, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Quando você fizer para homens, vai aparecer beta 0 mais beta 1, porque vai aparecer a covariável, né, que é de sexo, vai aparecer o beta 1, e depois o beta 2 vezes idade. Então, para homens vai ficar um pouquinho maior, tá? Se você fizer para homens, vamos botar aqui, né? Para homens, o eta chapéu vai ser beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu mais beta 2 chapéu idade. Vai ficar assim. Então, quando for fazer a covariância dos homens, vai ficar bem maior, né? Porque para encontrar a variância desse eta chapéu aqui, vão aparecer primeiro as três variâncias, né? Então, vai ser variância de beta 0 chapéu mais variância de beta 1 chapéu mais idade ao quadrado de variância de beta 2 chapéu, mais agora as combinações 2 a 2, né? Então vai ficar duas vezes, eu vou abrir colchete aqui para não ter que escrever duas vezes toda hora. Então vai ficar duas vezes covariância de beta 0 chapéu com beta 1 chapéu. Espera aí que ficou ruim isso aqui. Mais. Aí depois, de beta 0 com beta 2, né? Então aqui vai ficar idade, covariância de beta 0 com beta 2 chapéu, mais. Então ficou beta 0 com beta 1, beta 0 com beta 2, e agora o outro termo que é o beta 1 com o beta 2, né? Mais idade vezes a covariância de beta 1 com beta 2 chapéu. Fica isso aqui. Então, aparecem dois termos adicionais, né? Aparece, deixa eu botar em vermelho, aparece esse termo aqui e aparece esse termo aqui. Okay? Em relação ao das mulheres. Então, vamos olhar lá no R. O padrão de covariáveis. Eu vou rodar de novo aqui. Eu deveria ter salvo isso aqui com outra letra, mas não tem problema, tá? Tá aqui minha previsão. Vou botar tudo aqui, rodar igualzinho, tudo igual. E vou, no final, fazer um gráfico junto, só que agora em azul, tá? A previsão para os homens. Olha como é que ficou a previsão para homens e mulheres. A linha azul é para homens e a linha vermelha é para mulheres. Então, vocês estão vendo que para as faixas etárias mais baixas, né, a taxa de mortalidade é muito parecida, prevista para homens, e nem dá para ver direito, eu teria que dar um zoom aqui para enxergar melhor. Tá? Mas, à medida que eu vou aumentando a faixa etária, vai dando uma diferença maior, estão vendo? Os homens aqui morrendo mais, mesmo a margem de erro, ó, não tem interseção. Ó. Passou aqui de 60 anos, ó, já não tem interseção nenhuma entre homens e mulheres aqui. Então, morre muito mais homens, e você pode falar isso assim que é significativo. Não é uma coisa aqui que você iria
aceitar H0. Se você fosse fazer uma comparação aqui de taxas, fazendo um teste de hipóteses, com certeza essa diferença é significativa porque esses intervalos não se sobrepõem. Estão vendo? Os intervalos de 95%. Tá? Mas isso aqui, ó, eu diria que é o filé mignon das análises de MLG que as pessoas gostam de fazer quando você tem uma variável que é contínua e você quer fazer as previsões com as margens de erro. Fazem assim. Claro que as pessoas usam a função predict para isso, tá? Ninguém faz na mão. Mas eu estou mostrando para vocês aqui da onde vem essa conta e vocês conseguem fazer com qualquer exemplo, qualquer MLG. Não precisa ser só o MLG Poisson, que a gente acabou de fazer aqui, funcionaria para qualquer MLG. Se fosse binomial, ia funcionar. Se fosse outra distribuição, Bernoulli, ia funcionar também, não importa, tá? O que importa é que você consegue fazer essas margens de erro e tem que usar esses conceitos aqui de covariância, não adianta, tá? E aí dá isso. Todo mundo entendeu essa análise que foi feita? Tá bom? Bom, a minha missão era essa, tá? Eu só queria que vocês tentassem fazer depois esse mesmo gráfico. Ah, um parênteses aqui, né? Deixa eu pegar o... Aqui, deixa eu ver se eu tinha tirado o arquivo. Então, vendo isso aqui que eu tinha feito aqui, ó. Esse daqui, tá? Que era da aula anterior, era apenas aquelas estimativas pontuais, sem a margem de erro. E aqui não está multiplicado por 100 mil, estão vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Esse gráfico aqui, ó, tá? Era para as idades e aqui as taxas. Então, não está multiplicado por 100 mil. Podia multiplicar por 100 mil, tá? Para fazer o gráfico. E aqui estão as duas linhas, que era para fumantes e não fumantes. Mas eu não tinha feito a margem de erro, porque aqui tinha muito coeficiente e tinha interação. Então, dá para fazer? Dá. Só que é mais chato, a expressão vai aumentando. Quanto mais covariáveis você tem, mais esse negócio fica complexo. Então, o que acontece? Na prática, quando você tem muitas covariáveis, você acaba usando funções no R que fazem essas contas para você. Então, você pode usar essa função predict, que já vai dar para você a previsão e a margem de erro também. E aí você consegue encontrar os limites aqui e ver aonde que tem interseção dessas linhas, tá? Mas a gente acabou de fazer para um exemplo, né? Onde a gente consegue fazer algo parecido, são as duas linhas aqui, só que a gente conseguiu mostrar para vocês da onde veio a margem de erro, tá? E tudo o que vocês aprenderam agora aqui comigo vale para modelos lineares. As mesmas coisas. Se alguém pedir para você um intervalo de previsão, tá, para um determinado padrão de covariáveis de modelos lineares, vai dar a mesma coisa que está aqui. Tá? A única diferença é que se você utilizar a normal, né, fizer 1,96, enfim, você vai estar fazendo uma aproximação assintótica, mas que não vai fazer muita diferença na prática. Se você usa T ou se você usa a normal, não vai fazer muita diferença. Então, vocês podem usar isso aqui. E outra coisa interessante, estão vendo que no final das contas não ficou uma reta? Isso aqui não ficou uma reta, né? Dá para a gente, inclusive, plotar as verdadeiras taxas aqui em cima. Vamos fazer isso? Vamos plotar as taxas aqui em cima? Deixa eu fazer aqui junto. Vê se vocês conseguem fazer aí junto comigo, tá? Quais foram as taxas observadas? As taxas observadas são o seguinte, ó. As mortes são essas aqui. E as populações são essas aqui. Certo? Mortes e populações. Então, o que a gente observou na prática? Se você fizer morte sobre população, você tem as taxas observadas. Se você multiplicar isso por 100 mil, então, no meu raciocínio aqui, as taxas aqui, né? Mortos pela população vezes 100 mil, isso aqui é o que você observou na prática, né? Para mulheres de 30 anos, você observou 10 mortes a cada 100 mil habitantes.
Para mulheres de 40 anos, 13 mortes, e assim por diante. Então, os 6 primeiros valores que estão aqui são as taxas observadas para mulheres. E os 6 primeiros, os 6 últimos que estão aqui são as taxas observadas para homens. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar isso nesse mesmo gráfico, eu vou botar umas bolinhas lá. Vamos botar lá embaixo. Espera aí. Deixa eu botar. Isso daqui são as taxas. Vou botar aqui, taxas observadas. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer no gráfico, eu vou colocar uns pontinhos aqui. Eu vou botar plot, as idades de 1 a 6, e vou colocar taxas observadas de 1 a 6. As primeiras são para mulheres, então vou colocar, nem precisa botar type, eu vou botar aqui, type, não precisa, vou botar só a cor. Vou botar cor de mulheres aqui, que eu botei vermelho, e vou botar mais grossinho aqui, vou botar 3, e vou botar add igual a true para não atrapalhar o gráfico. Vamos ver se ele vai fazer. Não rodei sim. Ele apagou. Tá bom, não tem problema. Vamos botar um lines aqui, então. Deixa eu fazer, tudo bem. Mas vou botar uma cor diferente agora. Para mulheres, eu vou botar em verde aqui. Deixa eu rodar tudo de novo. Os gráficos todos de novo aqui, senão vai dar ruim. E aqui é aqui. Vamos lá. Vamos rodar esse negocinho de novo. Cadê os gráficos? Deixa eu ver que eu apaguei. Demorei um pouquinho aqui, mas agora vai. O que que ele fez? Não fez. Por que que ele não fez? Ele fez, ele meteu um verde lá, né? Então não era isso que eu queria. Deixa eu ver. Ele fez, né? Bem ou mal, não ficou bonito não, né? Tem formas mais bonitas de se fazer isso. Mas o que eu preciso ver é se a linha verde está dentro dos intervalos da linha vermelha. Está mais ou menos dentro, só aqui, nesse pedacinho aqui que ficou fora, mas ficou dentro na maior parte do tempo aqui, né? E deixa eu fazer agora a de homens. Vou botar aqui a de homens. Vou botar a cor, sei lá, 5. E aí aqui vai ser de 7 a 12. E aqui de 7 a 12. Deixa eu rodar isso. Eu tinha que fazer com ponto e não com linha, depois eu vejo isso, mas... Enfim, tá vendo essa linha azul clara aqui? Ela representa o que foi observado, tá? Estão vendo que ficou um pouquinho fora, principalmente para 70 anos aqui, ó. O valor observado da taxa está muito fora dos limites, tá? Ficou mais ou menos. O ideal seria fazer as bolinhas aqui, né? Só que eu acabei não fazendo, tinha que ter feito com bolinha. Mas dá para você comparar o observado com o previsto, tá? Não valeu muito a pena esse meu gráfico aqui, mas enfim, dá para a gente comparar, tá? É só para saber se o meu observado está dentro da margem de erro ou não. Mas o que eu queria que vocês fizessem, não vai ser hoje, obviamente, mas que vocês fizessem como um exercício, tá? Eu queria que vocês tentassem fazer. É reproduzir esse gráfico aqui, tá? Exatamente esse gráfico, para essa análise com a variável contínua, tá?
Só que usando agora binomial. Ou seja, você não vai mais tratar esse conjunto de dados como tendo distribuição Poisson. Você vai pegar esse daqui e vai tratar como se fosse uma binomial, onde o número de sucessos está aqui e esse aqui é o N total. E você vai fazer uma regressão logística. Todo mundo entendeu o que que muda? Para fazer o modelo binomial, né? Você vai ter que fazer um GLM, e aí na variável resposta vai entrar óbitos, que são os sucessos. Você vai botar um cbind, né? De óbitos com não óbitos, que é o fracasso. Então vai ser óbitos e população menos óbitos. E vai usar a família binomial com ligação logit, tá? Que é o default. Mas eu quero que vocês façam isso, porque o que que eu espero que aconteça? Eu espero que esse gráfico aqui dê praticamente idêntico, tá? Eu quero que vocês vejam isso acontecendo, que vocês vejam que vai dar praticamente idêntico. A diferença é que no modelo Poisson a gente interpreta as taxas e eu multiplico pelo número que eu quiser. Eu posso fazer taxa em 10.000, em 1.000 e 100.000, o que eu quiser. E na binomial, não. Na binomial, vocês interpretam a probabilidade de sucesso. Então, vem aquela ideia de razão de chance, tá? Então, vocês podem fazer um gráfico aqui de probabilidades no final. Probabilidade de morte. Ao invés de colocar de taxa de morte, vai ser de probabilidade de morte. E vocês vão ver que vai dar muito parecido. Padrão. Todo mundo entendeu o que eu quero que vocês façam? Vou deixar esse gráfico salvo aqui no meu. Mas eu quero que vocês tentem fazer como binomial. Espera aí que tem perguntas que eu não tinha visto. Vamos ver. A gente usa o offset como uma informação adicional. Isso. Mas e se usássemos essa informação incorporando na variável resposta? No caso, fazendo o número de mortes per capita. Se você fizesse número de mortes per capita e você tratasse isso como variável resposta, você não poderia usar a Poisson. Porque o número de mortes per capita é um número que assume valores de 0 a mais infinito. Você não pode modelar segundo uma Poisson. Você ia ter que utilizar um modelo, por exemplo, gama, exponencial, alguma coisa assim, ou usar um modelo normal. Aí você ia fazer modelos lineares para as taxas diretamente. Entendeu? O ponto. Eu não acho assim que vale a pena, porque se você dividir e usar modelo normal, você volta àquele problema de só usar relações lineares e de poder prever coisas negativas, né? Você pode acabar fazendo previsão negativa. Se você utilizar um GLM, além de poder fazer um modelo que é não linear, que se ajusta melhor aos dados, porque ele é não linear, ele ainda não vai fazer jamais uma previsão para você negativa, porque os dados são de contagem, tá bom? Se você tivesse em modelos lineares, você faria o que você acabou de sugerir ali para mim. Mas aqui em MLG não faz mais sentido fazer aquilo. Tá bom, gente? Então é isso, tá? Que eu espero que vocês façam como exercício. Eu posso até depois fazer o código com vocês, é bem tranquilo, e colocar lá, ou fazer na aula mesmo, tá?